Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Francisco Domingos e você está no podcast Educação em Destaque. É o seu programa semanal sobre educação produzido aqui direto de Brasília. Como você sabe, toda semana a gente conversa com alguém aqui que tem alguma coisa a acrescentar sobre esse assunto tão importante que é a educação, que infelizmente nem sempre os nossos governantes levam a sério esse debate, mas a gente leva muito a sério por aqui e é por isso mesmo que a gente está sempre trazendo quem pode nos ajudar nesse debate. E esse programa só é possível porque a gente pode contar com o apoio dos nossos parceiros. Eu falo do Simpro-DF, o Sindicato dos Professores da Rede Pública aqui do Distrito Federal. Falo também do Simproep, o Sindicato dos Professores da Rede Particular, da Rede Privada aqui do DF. Falo também da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Falo da CONTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. Falo do ATENS, Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. Falo também do PROIFES Federação, a Federação de Sindicato de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Falo ainda da Clínica Saberes Neuropsico, uma clínica aqui do Distrito Federal. E também no Sebrae. Sebrae é um parceiro que soma com a gente aqui no podcast Educação em Destaque. Inclusive, você fica agora com esse anúncio do Sebrae. Vamos, filha. Aqui tá muito bagunçado. Depois a gente volta, tá? Amor, você sabe que essa loja sempre foi meu sonho, né? Mas eu queria dar mais um passo, ampliar. Mas não temos dinheiro, né? Ué, vamos pegar crédito. Só que tem tanta oferta, eu fico inseguro. Eu preciso de orientação. Eu queria dar mais um passo, ampliar. Vamos pegar crédito. Eu fico inseguro. É isso. O Sebrae vai me orientar. Mamãe, é esse que eu quero. Na hora de dar o próximo passo no seu pequeno negócio, acredite e conte com a orientação de um parceiro. Procure o Sebrae. Então é isso, o anúncio do Sebrae aqui, parceiro do podcast Educação em Destaque. E o programa de hoje, bom, nós estamos na primeira semana de setembro, então a gente está tratando aqui, vamos começar a tratar de um assunto muito sério. Você sabe que no mês de setembro, a gente, no calendário aí do país, a gente dá uma pausa para tratar sobre a valorização da vida. E aí tem o Setembro Amarelo, uma campanha que certamente você já ouviu falar na escola em que você trabalha, provavelmente isso já foi assunto, deve ser assunto nesse mês, e é por isso que a nossa conversa dessa semana é com a psicóloga Luciana Kozix Reis Araújo. Ela é pesquisadora do CNPq e do Laboratório de Trabalho e Linguagem da UNB, mestre em saúde pública, especialista em grupo análise e psicoterapia analítica de grupos e graduada em psicologia. É com ela que a gente vai conversar hoje para tratar desse assunto, falar do Setembro Amarelo, falar da importância desse movimento, dessa campanha, enfim, dessa mobilização que se faz aí em torno da defesa da vida. Então, psicóloga, doutora, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Um agradecimento especial ao Simpro, que fez a sua indicação aqui para essa conversa conosco. Simpro, que é parceiro aqui do podcast Educação em Destaque. Então, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela presença. Obrigada eu por valorizarem tanto esse mês que é de valorizar a vida. E super importante, uma pausa para a gente ver o que realmente nos importa. É isso aí. E aí eu não pedi, né? Aquilo que eu tenho que pedir para você que nos acompanha por aqui, se inscreva no canal se você ainda não é inscrita ou inscrito. Se já é inscrito, mostre que você está gostando do nosso conteúdo, aquele joinha pra gente. E pode também compartilhar o link desse episódio nas suas redes sociais, sobretudo nos grupos de WhatsApp, para que mais gente possa ter acesso a esse conteúdo. Essa entrevista vai ser muito interessante, ela vai ser muito esclarecedora e certamente merece aí o seu joinha, merece o seu like e merece, sobretudo, que você compartilhe para que mais gente acompanhe esse conteúdo, tá certo? Então é isso. Doutora, como eu já disse, é um prazer tê-la aqui e, sobretudo, porque é uma indicação do Simpro, esse sindicato que tem uma dedicação a essa causa da saúde mental, né, dos seus representados ali, dessa categoria tão importante que é a categoria dos docentes. Eu começaria lhe perguntando qual a importância dessa pausa que a gente faz no calendário do país
o mês de setembro para discutir essa questão da saúde mental, essa estratégia de valorização da vida e de preservação a essa questão tão séria que é o suicídio? Certo. É fundamental porque todo mundo vê quando um braço está quebrado, uma perna que a gente está usando a muleta, mas poucos falam daquela dor silenciada. Inclusive é muito difícil do próprio sujeito identificar. Então, quando a gente tem um curto-circuito nos afetos, né, vem quantas mortes diárias, a perda, um luto, um diagnóstico que a gente recebe. Isso tudo dá um desejo de eliminação, de não pertencer àquele momento. E há dores que não gritam. Elas vão aparecer, como a gente chama na psicanálise, por sintomas. Enxaquecas frequentes, bruxismo, a raiva na mordida da nossa gengiva, o medo, a insônia, né? O silêncio prolongado, ele adoece. Então, poder pensar sobre isso é se conectar com o próprio corpo, que muitas vezes clama por ajuda. E esse é o momento da gente poder parar e deixar de ser ferramenta, instrumento, cumprir meta. Porque o que nos adoece é esse individualismo exacerbado. Então, em 2013, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria começa, então, a se apropriar dessa questão toda da saúde mental e institui ali, começa a tornar possível essa campanha realizada no mês de setembro. E a partir de 2014 isso se implementa e a gente tem isso já no nosso calendário e provavelmente todo mundo que está nos acompanhando agora já se deu conta de que no mês de setembro a gente tem prédios públicos que são iluminados na cor amarela, a gente tem muita gente usando o lacinho amarelo. Enfim, várias referências a essa luta pela preservação da vida, né? Sobretudo em combate a essa situação dramática que é a eliminação da vida por meio do suicídio. A questão que eu coloco aqui para a senhora é de que modo o Simpro faz essa discussão, como é que a senhora se aproxima do Simpro e passa a prestar esse serviço para o sindicato, a quem vocês atendem lá no sindicato, dentro dessa estratégia que você hoje coordena, que você hoje está à frente, é a pessoa no Simpro que faz esse trabalho? Sim, dada a importância dos afastamentos anuais, né, por transtornos mentais e comportamentais, isso é crescente. Se a gente pegar os dados do Ministério da Previdência Social, de 2023 para 2024 cresceu 68%. E aí a gente tem 472 mil afastamentos de crescimento. A cada minuto, um trabalhador se afasta para cuidar da própria saúde mental. E são casos, muitas vezes, de pessoas que ficam afastadas, recriminadas, silenciadas, sem poder falar desse mal-estar. O Simpro, olhando para essa cena, inicia em 2019 a Clínica do Trabalho, uma metodologia científica, proposta inicialmente por Christophe Dejoux, na França, e na UNB e na USP inicia-se esse trabalho. É um espaço onde toda quarta eu estou numa escola, nós já visitamos 253 escolas, para que o professor seja o protagonista, identifique sua dor, o que me incomoda, por que isso é tão difícil, por que as relações de trabalho viraram meros instrumentos. O ser humano vai se colocando como um objeto na vida com metas a serem cumpridas. E isso é impossível. Nós temos que dar contorno a essa dor. Porque, caso contrário, isso vai explodir no caso mais grave, que é tirar a própria vida. Então, abrir espaços para que eu fale de mim, para que a gente redefina estratégias, para que uma nova caminhada seja possível, é a tarefa do Simpro nas escolas. Então, toda quarta, 1h30 no período matutino e vespertino, com essa conversa. Além disso, o Simpro oferece 10 sessões a cada sindicalizado no atendimento psicológico remoto, além de diversas cartilhas de alerta na página do sindicato. E a ideia com isso é que todo final do ano o Simpro recebe uma pesquisa sobre os caminhos dos problemas enfrentados no real do trabalho, porque fica muito fácil a gente ficar atrás de uma mesa gerando prescrições de conduta aos nossos docentes,
sem estar no chão da escola, né? Como já dizia, a cabeça está onde os pés pisam. E é nesse sentido que a gente foi para dentro da escola, para o chão de escola. Como é que uma escola faz para receber a sua visita, para que você possa ir lá e fazer esse trabalho que você faz cada semana em uma escola diferente? Essa escola demanda ao Simpro ou os professores individualmente? Como é que se dá esse processo da aproximação entre a escola e o sindicato para que se viabilize a sua ida àquela escola, dado que são muitas escolas, você é uma só, então como é que vocês fazem isso? Então, hoje a gente já visitou aí 29% das escolas. Na página do sindicato, no ícone saúde, tem lá como solicitar a visita e também como se inscrever nesse atendimento individual. E aí, normalmente, essas visitas têm sido indicação de uma escola a outra, e eu procuro atender todo mundo o mais breve possível, né? Então, basta ter a demanda. Também tem isso. Muitas vezes, de tanto não falar, a gente se acostuma com a dor. A gente vai se retirando. Tanto é que a depressão é a segunda causa de afastamento. É um excesso de pressão sobre mim. Quem não dá conta sou eu. Não é essa sociedade que cada vez quer mais desempenho, com excesso de informações, com desejo de eliminar mesmo quem não funciona. E isso é uma questão que precisa ser discutida e levada para os ambientes de trabalho. Considerando que o trabalho que a senhora faz aí nas escolas, ele não é apenas um atendimento ao professor individualmente, porque você faz ali remoto, mas é o grupo de docentes daquela escola com quem você conversa e tudo mais, e levanta, eu imagino, o cenário, quais são as dificuldades que aqueles educadores estão atravessando, estão enfrentando. Com esses dados, como é que você repassa isso para o Simpro? Qual a consequência desse apanhado que você faz? Evidentemente, são dados muito relevantes, porque trata diretamente da saúde desses docentes. O que o Simpro faz com essas informações? Então, a primeira questão, a gente começou com cartilhas esclarecedoras, que é a informação. Muitos professores ainda não conhecem seus direitos. E isso foi uma coisa que a gente deixou lá, me readaptei, tive assédio, o que é assédio, o que não é, isso tem na página do Simpro também. O segundo momento foi, na ausência do Estado, oferecer o acolhimento a esses professores. Então, nós estamos lá para quem precisa. A qualquer momento, uma pessoa pode surtar, as pessoas, surtou, que horror. Quantos surtos diários eu mesma tenho, né? Então, assim, é a gente poder falar sobre isso. Mudanças em hábitos dentro de escola, quer dizer, a própria burnout ser uma doença reconhecida ao trabalho é uma luta imensa nossa. Porque o que significa ser reconhecida ao trabalho? Que se eu tiver esse diagnóstico, e a nossa sociedade é produtora de burnout, porque, assim, trabalha mais de noite, fim de semana, principalmente com a chegada das mídias, aí o celular. Quantas vezes eu tenho professores, eu não aguento mais no sábado estarem me chamando. Quer dizer, é um trabalho produtor de esgotamento físico e emocional. Então, ter um diagnóstico disso é uma questão de tempo, se a pessoa não se trata. E 732 dias de atestado com a mesma CID, o professor pode ser aposentado por invalidez, muitas vezes perdendo 40% do seu salário. Então, é importante ser reconhecida como uma doença relacionada ao trabalho que garante a tua aposentadoria integral. Então, por isso que eu sempre digo, se cuidem, ponham limites, é difícil dizer não, mas conheçam seus direitos, é nesse sentido que a gente visa esclarecer. Formas de proteção. Eu costumo pensar, quando a gente tem um gatinho e ele deita e oferece a barriga para que a gente faça o carinho. Muitas são as formas de carinho, né, que a gente entende às vezes como carinho. Mas o gato, você pode saber que se você agredi-lo, ele tem as garras. Então, uma das estratégias do Simpro é oferecer esses mecanismos de defesa para que a gente não adoeça tanto.
Doutora, vamos falar um pouco mais sobre o Setembro Amarelo, especificamente, por que ele é tão importante, por que falar de saúde mental nesse caso, para além da escola, é muito importante. É claro que a sua experiência está voltada para essa relação com o Simpro e aí lidando com docentes, mas a gente sabe que esse problema está na sociedade como um todo. Não por acaso, a Organização Mundial de Saúde já aponta hoje o suicídio como a principal causa de morte, né? Superando pessoas que morrem por HIV, malária, câncer de mama e tantas outras doenças. A senhora percebe nessa relação que a senhora tem com os docentes, mas não só, porque a senhora também não trabalha só com docentes, né? Um adoecimento da sociedade, qual é a sobrecarga? O que está fazendo com que as pessoas estejam cada vez mais mentalmente doentes e a ponto de tanta gente atentar contra a própria vida? Sim. Eu faço um alerta principalmente para a questão onde há excesso, há falta. Então é uma sociedade que ela transmite muitos excessos. O filho não pode estar brincando tranquilamente, porque ele tem que estar produzindo, ele tem que estar na aula de ginástica, de inglês, ele tem que estar preparado para o futuro, estudando, são 10 matérias, e a gente está cortando vínculos, né? Então, essa cegueira para as diferenças, para a individualidade, para as diferentes subjetividades, tem gerado mortes diárias. Por quê? Não pertence, esse não dá certo, a gente quer um modelo único de sucesso. E isso eu vejo como a principal causa. Respeite-se, né? Quantas relações são levadas com violência? A gente vê muitos casos de feminicídios, porque eu não tenho coragem de dizer que esse casamento terminou. Ou porque fica difícil botar um limite no filho, porque ele está tão acostumado com a tela que ele é compulsivo. E se eu tirar a tela, eu não sei o que fazer, porque a gente desaprendeu a se relacionar. Então, valorizar esse laço, né? O ser humano, ele vai aparecer na falha, quando ele chora, quando ele tropeça, quando coisas não dê certo. E como o Freud mesmo falou, isso tu vais ter sempre. Primeiro, vamos perder quem a gente ama. Segundo, vamos perder essa beleza, porque vamos envelhecer. E, por fim, morreremos. Agora, como é que vamos transitar por essas dores da vida? Eu acho que essa é a grande questão. Qual o momento que eu vou parar de deixar o meu corpo doer e me implicar nas dores que eu sinto? No caso, ainda de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é mais comum, é mais frequente esse atentado contra a vida nos países desenvolvidos, nos países mais ricos, nas sociedades mais ricas. Isso é muito mais comum entre os homens. Já nas sociedades mais empobrecidas, ali medianamente sustentadas, é crescente entre as mulheres. Como é que você analisa esses dados? Eu acho que tem uma questão no universo masculino e que tem aparecido bastante hoje na clínica, que é a virilidade. Então é esse ser que dá conta, é esse que busca, que provê, que está sempre forte, que não pode tropeçar. Então ele é eleito nesse lugar. Se a gente for olhar isso no Japão, por exemplo, o fracasso é punido com suicídio, o que é um absurdo. A reclusão da sociedade. No público feminino, a gente vê hoje as mulheres. Ontem mesmo eu estava numa escola, ela disse assim, como querem que eu esteja de bom humor e feliz? Isso é uma coisa que já está muito distante de mim. Eu dou aula, eu trabalho 40 horas, eu cozinho à noite, eu faço tema com meus filhos, ela tem um excesso de responsabilidade sobre o seu corpo. E muitas vezes é a principal fonte de renda dessa família, fazendo bicos extras, às vezes trabalhando 60 horas. Então, como não adoecer nesse sentido? Essa diferença é marcada por essa produção, né, no corpo do sujeito. Pois é, e tem sido muito, pelo menos apontado aí também, ainda de acordo com a Organização Mundial de Saúde, um crescimento dessa situação na juventude, inclusive adolescentes atentando contra a própria vida.
É esse nível de cobrança dos pais, da sociedade como um todo? Quais são as causas que levam a que uma criança se sinta pressionada a ponto de atentar contra a sua existência? Eu acho bastante importante, e aqui a gente tem uma grande questão que entrou em cena, que foram as mídias sociais. O celular hoje ele tem modelos prontos, e isso é estudado numa disciplina, né, no Vale do Silício, chamada economia comportamental, em que eu não preciso mais pensar sobre mim. Imagina que coisa boa se eu chegasse e perguntasse que caminho eu devo seguir e alguém oferecesse esse caminho. E o celular é um pouco isso, né? Ali tem as fórmulas para ganhar dinheiro, tanto é que nos jovens eles querem ser gamers, influencers, e todo tipo de corpo, né, fisiculturismo e tal. Eu quero o ideal. Nós somos marcados por ideais. Agora, aí a gente pode até chamar os estoicos aqui, quanto mais alto na montanha, mais alta a queda. A gente tem que ter um cuidado dos limites da própria vida. Esse desejo de onipotência que é muito próprio da adolescência tem levado a inúmeras mortes, não só por suicídio, como no trânsito. Seguido, nós vemos corpos no chão, nas classes mais altas. E isso não tem esse alerta, tem um silenciamento. Então, o que eu penso é que a gente volte para a humanidade, que a gente chegue, que queira dar um abraço, que a gente queira saber como foi o dia, mesmo que o adolescente fale, tá tudo igual, não foi bom, insista. Porque ele vai aprender a falar de si. Quando a gente fala da gente, as organizações sinápticas em nível neurológico nos ajudam a sair daquele lugar. Então, assim, mudanças bruscas de hábitos e personalidade, ficar atento a isso, né? Excesso de droga, ou comida, ou bebida alcoólica. O que é a compulsão? Algo por dentro me devora. O que é isso? Né? Comentários autodepreciativos, comigo nada dá certo, silenciamento extremo, alterações de sono, desesperança com o futuro. Como eu escuto às vezes, mas trabalhando na secretaria é isso mesmo. Será? O que nós estamos fazendo como protagonistas desse trabalho? Nas escutas que a senhora faz nas escolas com os docentes, o que é recorrente, por exemplo, das falas deles? Porque a gente tem hoje o ambiente da escola, ele parece ser mais violento do que era há algum tempo, né? Uhum. A sociedade está mais violenta, digamos assim, e isso também se reflete na escola. Além desse dado que eu estou colocando aqui, por observação e tudo, o que mais a senhora consegue ouvir ali dessas pessoas com as quais a senhora conversa, que são os docentes que têm essa tarefa aí de educar os nossos filhos? Eu faço esse trabalho por insistência, porque muitas vezes, quando eu apresento o tema saúde mental, há um silenciamento geral. E aí a gente pode pensar que o silenciamento pode ser um retorno a si. Eu prefiro pensar assim. Mas à medida que tem um corajoso, uma corajosa lá que começa a contar a sua história, a gente vê que hoje a questão é totalmente inadequada para seres adultos. As pessoas vêm para o ato. Mãe puxando o cabelo de professor, mãe, ao invés de conversar com essa direção de escola, fazendo uma ocorrência policial. A gente vê isso dentro das próprias organizações de trabalho que optam por ouvidorias, um canal indireto, do que eu dizer, eu não gostei, isso não foi bom. Perseguição extrema por parte de gestões autoritárias. Então, são cenas que se repetem demais. E o medo, eu acho que é interessante a gente chamar aqui o Giorgio Agamben, um filósofo italiano com o conceito da vida nua, é que às vezes o corpo só é biológico. A gente perdeu a capacidade política de inserir as diferenças, as diferentes subjetividades. Isso é punido muitas vezes com força, com exclusão. Ficou normal catar no lixo, né? Passar fome. Às vezes as crianças choram porque aquela é a única refeição do dia. E isso não tem como não sensibilizar um educador. Até porque eles são janelas para essas crianças de uma outra vida possível e adolescentes. Então, valorizar esses profissionais, amparando, botando as angústias para fora,
Porque angústia, síndrome do pânico tem a ver com fala entupida. E é isso. Ali eu também sofro. E eu aqui que estou falando também sofro, apesar de ser analista, né? Quantas vezes eu saio do consultório mexida com cenas de ideações suicidas mesmo, e que está difícil. Mas que a gente pode ter ali um amparo, um carinho, uma palavra de acolhimento. O Simpro presta esse serviço, o Simpro é uma entidade sindical, evidentemente, tem limites, né? Há uma limitação até na capacidade mesmo de atendimento. E o que eu gostaria de saber é como é que o GDF, o governo do Distrito Federal, lida com essa questão. Existe na secretaria uma estrutura capaz de dar conta dessa realidade que a senhora identifica nos seus atendimentos ali de adoecimento dos docentes? Como é que o governo, o Estado, lida com essa realidade? É interessante, né? Tem uma área no GDF chamada Subsaúde, que deveria ser uma área não só de perícia, né, ou investigação, mas uma área também de promoção e prevenção à saúde muito inibida. Tem uma área de qualidade de vida do servidor, mas tem outros psicólogos na rede trabalhando fortemente, né, com cartilhas e guias, inclusive, de como lidar com a questão do suicídio na escola, mas parece que esse aparato funcional burocratiza muito a ação. Então está na hora de botar o pé lá na escola mesmo, né, de dizer, nós te escutamos, não é julgamento. Muitas pessoas que vão à perícia, por exemplo, é um sofrimento, porque eu me sinto julgada porque eu não tenho uma víscera para fora. E falar de depressão há uma certa desconfiança. Então, assim, que a gente possa, em todos esses setores institucionais, e a Secretaria de Educação tem condições e excelentes profissionais para isso, que estão sendo devorados pela burocracia, assim como os orientadores e orientadoras educacionais, que têm que lidar com pais agressivos, né, com diversos tipos de transtornos, que fica inviável dentro de uma sala a gente conduzir de forma adequada. Então, assim, não olhar só para o lucro, né, mas respeitar individualidades. Inclusão não significa jogar crianças para dentro de salas de aula, e esse tem sido um problema atualmente. É importante você falar isso porque me ocorre pensar que só é possível a gente enfrentar esse problema, não sei se dá conta de superar, mas enfrentar com alguma qualidade, também articulando diferentes atores, né? Porque imagina, esse é um problema de saúde pública, então a Secretaria de Saúde precisa estar articulada com a Secretaria de Educação, muitas vezes com assistência social, muitas vezes com a Secretaria de Segurança. Você percebe que há na estrutura do Estado essa articulação, essa preocupação para prestar um atendimento que seja de fato integrado e que compreenda o contexto em que as coisas acontecem? Eu diria, usando a palavra da psicologia, que essas estruturas educacionais da própria secretaria é esquizofrênica. Então, uma área pensa uma coisa, a outra pensa outra, elas não se comunicam, falta integração, apesar de ter profissionais extremamente competentes lá dentro. Eu mesmo trabalhei, fui subsecretária durante um bom tempo na Subsaúde, com pessoas extremamente sensíveis e dedicadas. Agora, a gente precisa, de fato, botar os programas de prevenção em cena. Hoje a gente tem a NR21, que já era para ter saído em 2021, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais, que mudou para Programa de Gerenciamento de Riscos Psicossociais, dada a questão das condições de trabalho precária, da organização de trabalho esquizofrênica, com milhões de portarias e diários a serem preenchidos, esquecendo que nesse cotidiano o profissional já está esvaziado de afeto. Então falta muito, sim, essa equipe multidisciplinar, e a gente não esquecer que as causas do suicídio não são uma só, são multifatoriais. Então olhar para isso com muitos olhos, nós só temos a ganhar. Do ponto de vista do Ministério do Trabalho, que também tem uma incidência grande aí nessa relação, você percebe que há alguma política, alguma ação que mereça destaque no enfrentamento a essa questão? Sim, o próprio Ministério do Trabalho e Emprego que cria, então, essa norma, né, a NR21, uma norma regulamentadora para a saúde mental, dados. Mas é essa luta que a gente tem que comprar junto.
porque aí ela vira uma palestra uma vez por ano, ou uma cartilha só, ou até ela vem sendo adiada da implementação da sua obrigatoriedade por pedido dos sindicatos patronais, que precisam de mais tempo para se apropriar disso. Gente, já está desde 2014 falando sobre isso. Quanto tempo mais, quantas vidas nós vamos ter que perder para que isso seja uma razão fundamental? Então, doutora Luciana Kozix, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast Educação em Destaque. Eu acho que a gente tocou em questões aqui muito importantes para estimular a reflexão a quem está nos acompanhando. Se eu deixei de falar de algum tema, eu gostaria que a senhora ficasse livre agora para desenvolver alguma ideia que eventualmente não tenha tocado aqui na nossa conversa. Eu queria deixar uma mensagem. Falar é sempre existir junto, é estar com o outro. Isso faz uma diferença enorme na vida da gente. Então eu acho assim, quais silêncios ainda eu estou carregando dentro de mim e que precisam ganhar forma para que venham à tona? Acho que uma poetisa maravilhosa que tem nesse sentido é a Cecília Meirelles, que sempre conseguiu expressar de forma muito bonita a sua dor em poesia. E saber que a vida também, gente, não é só trabalho, não é só um lugar, que a gente recupere os diversos sentidos da existência para essa vivência na comunidade. Muitos adoecem por a questão da reclusão. E isso causa mortes, às vezes, muito difíceis de recomeçar. Então é isso, doutora Luciane, muito obrigado pela presença aqui no podcast Educação em Destaque. E a você que ficou com a gente até agora, muito obrigado. Na próxima semana a gente volta trazendo aqui um conteúdo novo. E eu peço que você reflita, que você pare para pensar sobre tudo que foi colocado aqui. A doutora Luciane faz um trabalho muito sério nessa questão e o mês de setembro é um mês para reflexão sobre a importância de valorizar a vida. Muito mais do que falar aqui sobre morte, a gente quer falar sobre a valorização da vida. É esse o nosso papel, é por isso que a gente tem um podcast Educação em Destaque. Então a você que ficou com a gente, muito obrigado. Até a próxima semana. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.